tudo bem? Vamos começar a gravação então do nosso tema 5, que é o tema mais completo, porque trabalha com todos os aspectos até então vistos em aula sobre inorgânica. Então tem reação, tem, enfim, caráter, de sais, solubilidade. Eu vou pedir já para que você tenha em mãos o nosso álbum. Esse álbum aqui, tá vendo? Aqui o nosso álbum com cards, que são os cartõezinhos de inorgânica, você pode deixar esse aqui já pronto, são os cards da aula. Também tem estes aqui que o professor passou para você. Fiz aqui para você, deixa eu fechar aqui. Beleza, vamos lá, isso, fechou. Inorgânica, aqui, ó. Tá vendo? Esses cartõezinhos aqui, então eu vou precisar que você tenha eles à mão, certo? Pronto? Vamos lá então. Começamos aqui com a primeira questão, que é a questão de número 3, que diz assim: a substância química Na2SO3 pode ser obtida pela reação entre. Se é um sal, pessoal, a gente pode fazer sais de várias maneiras, né? Então você vai pegar o cartãozinho, você pode pegar este ou aqui que a gente fez o cartão sobre as reações, tá aqui, ó. Então, veja bem, esse é o nosso quadro esquemático de reações e você pode fazer sais de várias maneiras. Você pode fazer os sais a partir aqui de óxido básico com óxido ácido, a partir de ácido com óxido básico, a partir de base com óxido ácido e assim por diante. E, obviamente, com base, né? Que é sal, ácido mais base. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem de possibilidade para fazer o sal, que é o sulfito de sódio aqui nesse caso. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é que não pode vir de um ácido com oxigênio, sem oxigênio, desculpa, porque esse sal, ele é um sal oriundo de um ácido oxigenado, porque tem oxigênio. Em poucas palavras, sempre que tem oxigênio, jamais pode ser de um ácido com hídrico. Então você já arrisca com isso duas alternativas. Não pode. Não é? E tem que ser com sódio. Então isso já não vai excluir nada porque a gente tem sódio em todas as possibilidades. Agora, como é SO3, SO3 não vem de ácido sulfúrico. Por quê? Porque o ácido sulfúrico é H2SO4. Então, só com esse conhecimento você já arrisca a alternativa A e a D e fica com a resposta certa, letra E. Prontinho. Viu como não é difícil? Então, você vai ter o óxido de sódio, que é Na2O. Lembrando que você chega nisso graças à regrinha da tesoura, que é o sódio mais 1, oxigênio menos 2. Passa o 1 para cá, passa o 2 para cá, mais o ácido sulfuroso, que é o H2SO3. Afinal, se o sulfúrico é SO4, que é o maiorico, sulfúrico, o menoroso, sulfuroso, é o que tem menos oxigênios, SO3. Então, fazendo aqui a reação química, óxido básico com ácido dá sempre sal mais, tá aqui, água. Prontinho. Tá ali a água. Tudo bem? Então, queridos, resposta certa, óxido de sódio e ácido sulfuroso. Na questão 4, traz a mesma perspectiva, né? Você tem ali uma reação de A com água formando B e o B reagindo com CO2. O CO2 é um óxido ácido. Como é que eu sei que ele é um óxido ácido? Porque ele é um óxido formado por ametal. E se ele é um óxido formado por ametal, ele é um óxido ácido. E se ele é um óxido ácido, obviamente ele só pode estar reagindo com alguma coisa básica. Logo, essa substância B tem que ser uma base ou um óxido básico. Portanto, você vai riscar ali qualquer outra informação, né? Ah, mas não pode ser um carbonato? Não, não pode ser um carbonato, né, pessoal? Porque o carbono, o CO2, é que vai formar o carbonato. Não pode, tem que ser um óxido ou um hidróxido. Aí você pensa, por que não pode ser um hidróxido, um óxido? Porque a substância A reagiu com água e formou B, e B tem caráter básico. Então, muito provavelmente, se ele tem caráter básico, o A é um óxido básico. Porque quando óxidos básicos reagem com água, formam bases.
Tipo, CaO, que é um óxido básico, reage com água e forma CaOH2. Tá? E uma base, que é um CaOH2, com CO2, vai formar CaCO3 mais H2O. Lembrando que você vai responder isso consultando a sua tabelinha que está aqui embaixo. Tá vendo? Ó? Óxido básico com... óxido ácido, né, que é o CO2, com base da sal mais água. Então, mas como é que eu vou saber qual sal vai formar? Pô, essa parte é muito fácil, né, querido? Ah, tudo é fácil para ti. Mas a verdade não é difícil, quer ver? Ó, você vai pegar Ca e tem dois OHs. Você sabe que tem que formar água aqui do outro lado, que é H2O. Então o que você vai fazer? Ó, você vai risca aqui para mim, ó. Risca um hidrogênio, outro hidrogênio e um OH. O que sobrou? Ah, sobrou um Ca e um O. Pois é, Ca e um O mais CO2. Ó, soma comigo. Ca, C do carbono, mais 3 Os. Prontinho. Então, formou óxido básico com água, base. Base mais CO2 vai te dar sal. Então a resposta é letra A, ióxido, a B, hidróxido e a C, um carbonato, que é um sal. Resposta certa, letra A. Vejamos a próxima questão. Aqui, uma questão bem bobinha, bem fácil. Questão 9. Foram preparadas 3 soluções aquosas com solutos diferentes. A adição de algumas gotas de fenolftalina, lembra que o professor fez em aula. A fenolftalina indica base. Caso alguém tenha alguma dúvida, por favor, reveja o vídeo. É uma basezinha, indicando caráter básico, inclusive já está dito na questão. Então, pergunta, quais são os 3 solutos possíveis? Então, você pode riscar direto a letra A, porque tem um ácido. A letra, vamos ver, você pode riscar a letra B, porque SO3 é um óxido ácido, é um óxido de ametal, e óxidos de ametais são ácidos. Você pode riscar a letra D pelo mesmo motivo, pois CO2 é um óxido ácido, é um óxido de ametal, e aí você vai ficar entre duas alternativas. Infelizmente, nessa questão, você teria que saber, por exemplo, que nitrato e potássio são forte. Potássio vem de uma base muito forte, que é a base de grupo 1, e o nitrato vem de um ácido muito forte, que é o ácido nítrico. Caso você tenha dificuldade com isso, mais uma vez o professor vai ressaltar, tenha sempre em mãos os cartõezinhos da aula passada. Ó, deixa eu mostrar aqui para ti. Vou deixar assim os cartões, ó. Cartões da aula passada, caráter de sais. Tá aqui. Tá vendo? Quando o ácido é forte, a base é fraca, o sal é ácido. Quando o ácido é fraco, meu Deus, errei todas, e a base é forte, o sal é básico. E para você lembrar quais são os ácidos fortes, ali estão acima, todos os ácidos fortes, importantes. E as bases fortes estão aqui abaixo, grupos 1 e grupo 2, como você pode ver. Tá? Então tem que ter isso aqui à mão, como o professor falou, deixem todos os cartõezinhos à mão para facilitar a resolução dessas questões. Tudo bem? Então não pode ser a letra E. Logo, resposta certa, letra C. Na é uma base forte e o hipoclorito, que é esse ânion aqui, vem de um ácido fraco. É um ácido muito fraquinho, porque não termina com SO4, NO3, assim por diante. MgO é um óxido básico, porque é formado por metal, e KOH é uma base bastante forte. Resposta certa, letra C. Questão de número 13. A 13 diz assim: mergulhando-se uma pastilha de zinco com uma solução de ácido clorídrico, observa a formação intensa de bolhas na superfície da pastilha. Pessoal, foi exatamente a mesma reação que o professor fez em aula, só que ao invés de ácido clorídrico, eu usei ácido sulfúrico. E a gente conversou bastante sobre o que se forma. Se forma gás e hidrogênio, né? É uma reação de simples troca, ou seja, de deslocamento. Então, tem que produzir hidrogênio.
É uma reação bem fácil, onde o zinco vai reagir com o ácido clorídrico e vai formar alguma coisa e hidrogênio. O hidrogênio é H2. Caso alguém tenha dificuldade, eu sugiro que você revise, tem um vídeo só sobre isso ali no canal do professor, aqui no canal do professor, que é um vídeo sobre simples troca. Olha direto a reaçãozinha de simples troca, que está logo abaixo desse vídeo, provavelmente, que aí você já vai perceber que é uma reação super fácil, onde normalmente os metais reagem com ácidos e deslocam o hidrogênio dos ácidos, produzindo o gás hidrogênio, exatamente como foi feito em aula. Lembra da fumacinha que aconteceu na experiência? Pois é, o professor fez em aula isso. Como nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, se você tem 2 hidrogênios aqui, você precisa de 2 aqui também. Dessa forma, você tem que ter Cl2, e aqui a gente tem apenas um Cl. Então está errado, a resposta certa é a letra A. Tudo bem? Zinco Cl2. Lembrem também que o zinco ele é mais 2 e o cloro ele é menos 1. Então, fazendo a passagem 2 para cá e 1 para cá, a gente vai ter zinco Cl2. Dessa maneira. Tudo bem? Então, resposta certa, letra A. Questão 18. Alternativa em que um óxido ácido é com A metal e óxido, assim, e óxido básico, que é metal e, enfim, oxigênio, produzindo um sal de reação básica, então um sal onde o caráter básico predomina. Então vamos lá, vamos procurar essa alternativa. Vamos começar dando uma olhadinha em algumas aqui, pessoal. Ele quer um sal de reação básica, então o sal tem que ter um caráter básico bastante forte. Por que não pode ser a letra A? A letra A não pode ser porque o zinco ele é um óxido anfótero e não um óxido ácido, né? E detalhe, se você nem se desse conta disso, é só lembrar da regrinha, óxidos ácidos são óxidos com ametais. O OB, óxido ácido, tá aqui, o CO3 é um óxido ácido, CaO, óxido básico, beleza, certinho. Só que esse sal aqui formado, ele é um sal neutro, porque Ca vem de grupo 2, e o SO4 vem de ácido forte. Tudo bem? Então, tá aí, forte com forte, vai dar neutro. Então a gente não pode marcar a letra B, porque a letra B vai te dar um sal neutro. Letra C, certo ou errado? Certíssimo. Lembre que eles não pedem respectivamente, então a gente vai ter o Na2O, que é um óxido básico, CO2 vai te dar aqui um óxido ácido, Na2CO3, que é um sal básico. Afinal, você tem G1, grupo 1, que é uma base forte, e ácido carbônico, que é um ácido muito fraco. Lembrando que ácidos fortes são ácidos derivados de H2SO4, sulfúrico, e HNO3, bem como HClBrI. Então, se não termina com SO4, NO3, Cl, Br ou I, não é um ácido forte. Então, a resposta certa, base forte com ácido fraco, vai dar efetivamente um sal básico. Resposta, letra C. Próxima questão, questão 20. Considere as reações abaixo pelas equações apresentadas. Então, vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui para você. Considere as reações, beleza. Tá. Vamos lá, vamos ler aqui as questões. Assinale a alternativa incorreta, né? Então a gente está procurando o erro, não o acerto. Sobre a alternativa incorreta aqui, vejamos. Letra A. Ocorre a formação de óxido ácido e óxido básico. Óxido básico é o óxido de metal e o ácido é de não metal. Tá certo? A primeira tá certa. B. Uma das reações é dupla troca. Dupla troca é, por exemplo, basa, né? Base mais ácido, sal mais água. Vamos ver se a gente tem uma base aqui.
Base mais ácido, sal mais água. Tem uma base. Algumas das reações são oxirredução, oxidação e redução. Tá certo? Ó, a primeira é 0, 0, mais 2 e menos 2. Tem oxidação e tem redução. Certinho. Tá vendo? Aqui também, ó, 0, 0, mais 4, menos 2. Também tá certinho. Então, não dá para descartar essa, tá certo. Ocorre formação de produtos em soluções aquosas diluídas que têm pH diferente de 7. Tá certo, tem a formação de ácidos e bases. Ácidos têm pH abaixo de 7, bases acima de 7. Tá correto. Ó, aqui a gente tem um ácido, aqui a gente tem uma base, tá certinho. E a letra E, que é a última, a maioria das reações é do tipo análise. Ah, daí a gente tem um probleminha. A análise é uma reação onde você tem um reagente só e esse reagente se decompõe em vários produtos. Isso está errado. A gente tem várias reações do tipo de síntese, onde você tem vários reagentes formando um produto apenas. Ó, 2 reagentes, um produto, 2 reagentes, um produto e assim por diante. A resposta certa, letra E. Próxima questão, aqui, ó. Essa questão, pessoal, eu queria muito que não houvesse dúvida, porque o professor fez em aula. O professor pegou um canudinho, assoprou ali dentro de um frasco. Vocês viram o frasco ficando cada vez mais branco, mostrando que há precipitação de calcário. Por que o frasco ficou branco? Porque o CO2 que o professor emitiu em aula, ó, reagiu com hidróxido de cálcio, que é a água de cal, e formou calcário, que é um sal que é insolúvel em água. Tá vendo? Então, ficou branco porque o calcário, que é o mesmo material dos nossos ossos praticamente, ele é branquinho. Então começou a formar muito material branco e começou a precipitar indo para o fundo. Tudo bem? Então, uma forma de identificar o gás carbônico, que é esse gás aqui proveniente da expiração, é justamente a água de cal. A água de cal, que é o hidróxido de cálcio, reage com gás carbônico, produzindo justamente carbonato de cálcio. Tudo bem? Então vamos lá. Indicador aqui é um refrigerante, eu falei em gás carbônico justamente porque o refri produz CO2. Então esse gás aqui é o CO2, tá vendo? Assim. Então, fenolftaleína. Fenolftaleína está errado. Por que a fenolftaleína está errada? Porque a fenolftaleína só indica base. Palito em brasa. O palito em brasa vai indicar oxigênio. O2. Fenolftaleína, base. Indica oxigênio. Por que oxigênio? Porque o oxigênio, quando encontra a brasa, vai queimar mais, né, o palito e vai deixar ele mais incandescente. Papel tornassol vermelho. Não. O papel tornassol não pode ser vermelho, porque para indicar ácidos ou coisas ácidas, ele precisa se tornar vermelho. Então ele não pode ser vermelho, ele tem que ter outra cor para se tornar vermelho. Se ele já for vermelho, ele não vai se tornar vermelho, já é. Já conversamos sobre isso também nos indicadores. Então, CO2, como é um óxido ácido, não pode ter papel tornassol vermelho. Amido. Amido aqui é só palhaçada, é um indicador de iodo, tá? Então não se preocupem, é uma sacanagem que a questão fez contigo, porque era difícil de saber, é difícil de saber mesmo. Né? Indica iodo. Tudo bem? Quando encontra iodo, eles ficam azuis. Então é uma questão, uma alternativa aquela que ninguém vai marcar, porque ninguém vai saber mesmo, um teste mais específico da química na graduação. E aí a resposta certa é que é água de cal, como a gente fez em aula. Água de cal mais gás carbônico precipita carbonato de cálcio. Então, se houver água de cal e o gás produzido for gás carbônico, você vai saber porque vai precipitar um monte de carbonato que é branquinho, então a solução vai começar a ficar branca. Então foi feito em aula, foi experiência de aula, espero que todo mundo lembre e acerte essa questão. Questão 29. O sulfeto de sódio pertence à mesma função química que os compostos representados. O sulfeto de sódio é ânion com cátion, não é um cátion hidrogênio, não é um ânion hidróxido, então só pode ser um sal. E sais não podem começar com H e nem podem terminar com OH.
Então você já risca duas alternativas. Sais também não são óxidos, então você risca essa e já risca essa que só tem ácidos também. Portanto, resposta certa, bem facinha a questão, letra B. Questão 32. A Estátua da Liberdade de Nova York teve que ser restaurada porque a poluição ácida corroeu a estrutura metálica. A precipitação ácida ocorre quando aumenta na atmosfera a concentração de algum óxido ácido, né, pessoal? Carbonato é um sal, é sólido. Base não pode ser. Isso aqui é um óxido metálico, então ele é iônico, porque ele é formado por metal e não metal. E substâncias iônicas são sempre sólidas. Então só vai ficar entre esses dois e a resposta certa tem que ser letra A, porque o monóxido é um óxido neutro. Então, por ser um óxido neutro, não poderá ser a resposta certa. Procura um óxido ácido. Flashes fotográficos, ok. A reação está ali e ele pede. Pode-se afirmar que essa reação é classificada como: se formou apenas uma substância aqui no produto e a gente teve vários reagentes, você sintetizou uma substância. E sintetizar chamamos de síntese. Questão bem bobinha, bem fácil. Questão de número 34, letra B. A 38 é uma questão bem boa também. A equação representada, beleza. Analise a equação e pode-se afirmar que se trata de uma reação. Você tem um reagente e esse reagente está se decompondo em vários produtos. Então só pode ser uma decomposição ou análise. Análise ou decomposição. Resposta certa, letra A. Questão 40. Relacionando-se a coluna da esquerda com a da direita, obtém-se de cima para baixo os números na sequência. Essa é uma questão bem prática de conhecimentos gerais. É uma questão chata. Eu lido ela como uma questão difícil porque o aluno tem que prestar muita atenção nos detalhes da aula para lembrar de alguns que são bem importantes. Por exemplo, cloreto de sódio talvez seja o mais importante aqui. Ele é um componente do soro caseiro. Soro caseiro é sal, açúcar e água. Sulfato de bário, lembra que a gente conversou bastante? Contrastante em radiografias e tomografias. Brometo de prata, ele é usado como material fotográfico. Hipoclorito de sódio é o Alvex, né? Então ele é bactericida, germicida. Hidróxido de magnésio é uma base, então só pode ser o antiácido. Então, 4, 2, 3 e 1, 4, 2, 3 e 1 e 5, resposta certa, letra B. Próxima questão, 54. Ele pede a fórmula química das substâncias. Fosfato, lembra do fosfato? Fosfato é PO4. Está dentro daqueles 4 ânions importantíssimos que eu não posso esquecer em hipótese alguma. Então, se é PO4, você risca a letra B. Bicarbonato. Eu não lembro o que é o bicarbonato e tal. Não tem problema, pula. Nitrato. Nitrato tu tem que lembrar. Nitrato é o NO3. NO3-, né? Então, até agora, dos 4 ânions essenciais, importantíssimos, que o professor falou para você, você tem o fosfato, você tem o nitrato, que é o NO3, e olha ali quem está lá, sulfato, que é o SO4. Então, só sabendo isso, que tem que ter NO3 e SO4, o apóstolo já mata a questão. Quer ver? Ó? NO3, nitrato, que é NO3. A gente já risca a letra A. A letra C, porque é ato e não tem oxigênio no nitrogênio ali, tem que ter esse ato. E acabou a questão, meu querido. Olha ali, só com isso você já mata a questão. Bicarbonato é um ânion monovalente, você não precisava saber. É legal saber, vou ser sincero, para quem quer medicina, deve saber de tudo, né? Então, o bicarbonato é esse ânion HCO3, o nome dele é hidrogênio carbonato e o nome vulgar é bicarbonato. Então, você vai ter MgHCO3, dessa forma. Mas nem precisava saber dessa, porque com os demais você já acertava a questão. Tudo bem? Próxima questão. 67. Em 2011, um intenso terremoto seguido de tsunami provocou sérias avarias nos reatores da usina nuclear de Fukushima, no Japão, ocasionando a liberação de iodo radioativo em dosagem muito superior aos limites aceitáveis.
Como medida de prevenção, foram distribuídos à população evacuada tabletes de iodo. A OMS indica preferencialmente que esses tabletes, aí vem, sejam constituídos de iodato de potássio ao invés de iodeto de potássio, que tem maior durabilidade. Tudo bem? Então, o iodato tem maior durabilidade. E é muito fácil de entender por quê. Porque, olha só, o iodeto, já vou explicar isso para ti, ele é formado por K+, e I-. I- é um iodo com NOx -1. O iodo com NOx -1 facilmente pode reagir com o oxigênio do ar e ser oxidado a iodo +3, iodo +5 e assim por diante. Então, iodo -1 é o menor NOx do iodo. E se é o menor, ele facilmente pode oxidar para NOx maiores. Então vamos colocar aqui, ó, maior. Tudo bem? Eita, Lele, onde é que a gente está? Aqui, pronto. Tudo bem? Então, esse é o problema. O iodeto, ele é o menor NOx. E se é o menor NOx, ele facilmente pode se oxidar para NOx maiores, se tornando assim mais instável. Ok? Então, vamos dar uma olhadinha ali para ver as possibilidades. Sobre as substâncias, é correto afirmar que o iodeto de potássio é um sal básico. Não, ele é neutro. Por quê? Porque ele vem de iodeto, que é um ácido forte, com potássio, que é uma base forte. Lembrando que ácidos fortes, peço que você, por favor, fique com um cartãozinho na mão, são sulfúrico, nítrico, clorídrico, bromídrico e iodídrico. Né? Então, tá ali ácido forte. Iodato de potássio é um sal neutro. Tá certo, solúvel em água. Tá certo também. Resposta certa, letra B. Como é que tu sabe? Bom, porque o iodato... mas o iodato não tá naqueles que tu marcou. Eu concordo contigo. É verdade, tem razão, pode criticar o educador. Entretanto, iodato, 3 menos 1 é maior ou igual a 2, o que indica um ácido forte, lembra? Da regrinha. Então significa que este é um ácido forte. E se este é um ácido forte, evidentemente, a gente tem um ácido forte com uma base forte, que é o potássio, que é uma base de grupo 1. Então forte com forte só pode dar neutro. Tá? E se só pode dar neutro, prontinho, a gente tem um sal neutro. Mas como é que eu vou saber que ele é solúvel em água? Bom, pessoal, realmente a gente nem coloca, enfim, iodatos e tal, bem como cloratos e bromatos, mas por eliminação também você chegaria aqui com muita facilidade. Quer ver? Vou mostrar para ti. Iodato de potássio apresenta o elemento iodo no seu mínimo estado de oxidação. Acabei de falar para você que não. Não é mínimo, não. Se é ato, vem de ico. E ico é maiorico, não menoroso. Então são maiores NOx e não menores NOx. O iodato de potássio é um óxido, mas, meu querido, é um sal, não é um óxido, pelo amor de Deus. O iodeto de potássio pode ser usado como agente oxidante, ou seja, ele está dizendo que o iodeto pode sofrer redução. Está errado. O iodeto não pode sofrer redução porque o iodeto já tem o menor NOx do iodo. Então, se ele já tem o menor NOx do iodo, ele só pode sofrer oxidação, passando para NOx maiores. E não redução. Então, ele não pode passar para -2, -3, -4. Isso não existe. O mínimo NOx dos halogênios é -1 e o máximo +7. Então, está errado. Ele não pode ser usado como oxidante. Então, a resposta certa, por eliminação também, letra B nessa questão. Questão 68. De acordo com o relatório A Grande Sobra da Pecuária, feito pela Organização das Nações Unidas da Agricultura e Alimentação, o gado é responsável por cerca de 18% do aquecimento global, uma contribuição maior que a do setor de transportes. A criação de gado em larga escala contribui para o aquecimento global por meio da emissão. Aí vem. Óxido nitroso, né, pessoal? Não pode. A vaquinha não libera óxido nitroso, que é o gás do riso. Tá? Ninguém começa a rir perto de uma vaca, você sabe disso. Clorofluorcarbono, que é o CFC. CFC liberado por aerosóis, gases de refrigeração, não pelas vaquinhas, tá, pessoal? A vaquinha não é usada como ar-condicionado, tá errado.
Mais uma vez o óxido nitroso, que é o gás do riso. Você não fica rindo quando você olha para uma vaca, tá errado. Dióxido de enxofre. Dióxido de enxofre faz ácido sulfuroso, que é um óxido muito ácido. Então a vaca, se liberasse dióxido de enxofre, ela corroeria o seu... Você entendeu? Exatamente. É isso aí. Então não tá certo, né? Então o que a vaquinha produz por fermentação bacteriana é metano. Metano e gás carbônico. É isso que ela libera. E o metano é bastante nocivo à atmosfera. Tudo bem? Resposta certa, letra A. Questão 74. Um francês, do governo francês estabeleceu no século XVIII um prêmio para quem criasse um processo simples de transformação de sal, que é a barrilha, né, o carbonato de sódio. Assim, Nicolas Leblanc desenvolveu um processo que pode ser representado pela sequência de reações abaixo. E onde estão as sequências de reações? Agora aqui, prontinho, tá? Ele diz assim, beleza, ok. Na sequência, os produtos X e Y são respectivamente. Tá, vamos ver. Bom, primeiro, como é que você descobre qual é o X? É só fazer a regrinha do Lavoisier, tá, pessoal? É bem fácil. Tá? E outra coisa também, o composto X, ele continua aqui embaixo para reagir com o carbonato e formar o Y. Então você já sabe que o X só pode ser Na2S, tá? Na2S. Então já fica com duas alternativas só com isso. Se não fez muito sentido o que eu falei, olhem para a reação dos dois lados e eliminem os átomos para ver o que sobra, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por exemplo, ele diz que você tem 4 CO2. CO, desculpa. Então, se você tiver dificuldade para entender isso, você pode escrever 4 COs aqui no cantinho. Tá? Vou te dar essa dica aqui, ó. Você escreve assim, ó, CO, 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 CO e CO, tá bom? Beleza. E aqui, ó, você coloca 4 carbonos, C, 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 tá? Então, vamos eliminar as substâncias que você encontra nos produtos e nos reagentes. Porque se eu quero saber quem é a substância X, eu posso fazer uma subtração dos átomos, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então vamos ver os átomos que se mantiveram nos reagentes e nos produtos. Porque quem faltar é justamente, ou são os faltantes, né? São os componentes da substância X. Ah, não entendi nada que tu falou. Acho que tu entendeu sim, né? Então vamos começar aqui, ó. 4 carbonos. Risquem 4 carbonos. Risca os 4 carbonos para mim. Esses 4 aqui. 4 oxigênios. Subtrai 4 oxigênios para mim. Quem é que sobrou? Na2S. Então a substância X só pode ser Na2S. Prontinho. Bom, e agora? Faz a mesma coisa no Y. É só fazer subtração. Risca para mim um S e um Ca. Risca um S e um Ca. O que sobrou? Na2CO3. Carbonato de sódio. Aliás, pessoal, essa questão é muito fácil porque eles pediram para fazer o carbonato de sódio. Então a resposta tem que ser carbonato de sódio. E carbonato de sódio não é isso, né? Isso é um óxido de sódio. Então você já poderia riscar a letra A também. Resposta certa, letra B. Bem bobinha a questão, bem fácil. Questão 75, desculpa. Tá ali a reação, fala dos submarinos, espaçonaves e assim por diante. E diz assim, abaixo são representados dois processos, pronto. Dois processos desses métodos, né, que visam recolher o gás carbônico. Tá. Um desses a gente fez em aula, só que com água de cal, né, que é gás carbônico reagindo com o hidróxido, formando um sal e água. Só que o sal que eu formei era o carbonato de cálcio, que era um sal insolúvel e precipitável. Esse aqui de baixo, inclusive. Tá? Então vamos lá. Ambas as reações originam sais insolúveis em água. Não. Carbonatos do grupo 1 são solúveis. G1 solúveis. Caso você não tenha entendido isso, lembrem que é uma questão de decoreba. Está aqui na nossa tabelinha. Olha ali a tabelinha da aula passada. Está aqui nos sais solúveis e insolúveis. Carbonatos do grupo 1 são todos
solúveis, como você pode ver aqui. Tudo bem? Repetindo, não deixe de fazer as questões de inorgânica com os cartõezinhos na sua frente. Ambas as reações originam, deixa eu ver prontinho, todas as substâncias, participantes são iônicas. Não. Gás carbônico é molecular, porque há metal e há metal, e água é molecular, porque há metal e há metal. Errado. O carbonato de lítio é uma substância que, dissolvida em meio aquoso, produz solução básica. Carbonato de lítio não, né, pessoal? Na verdade, sim, né, pessoal? Perdão. Porque o lítio vem de grupo 1, que é uma base forte. E o carbonato vem de ácido muito fraco. Ácido fraco. Base forte com ácido fraco, predomina o caráter básico. Resposta certa, letra C. Todos os compostos participantes dessa reação são óxidos. Ih, muito errado. Tem vários sais ali. 2. E hidróxidos também. Fechou? E aí, ambas as reações produzem a mesma massa de sal. Negativo, querido, porque lítio tem uma massa, cálcio tem outra massa. Então, só podem ser sais diferentes, obviamente. Então, resposta certa, letra C. Tá? Fechou, então. Beleza. Questão 75. Próxima questão, questão 79. Vamos dar uma olhadinha aqui na 79, que diz assim. Carbonato de cálcio é um sal encontrado em grande quantidade na natureza. Nessa coluna da esquerda abaixo são descritas 4 situações relacionadas ao carbonato. E na coluna da direita, reações que representam adequadamente cada situação. Associe adequadamente a coluna da direita à coluna da esquerda. Então vamos lá. Da esquerda da direita, na verdade, né? A decomposição térmica do calcário produz cal viva. Cal viva é CaO. Então a gente quer a decomposição do calcário. Decomposição do calcário é a reação de análise do calcário, que é o carbonato de cálcio. E ali a gente não tem nenhuma reação de análise do carbonato de cálcio. Ou seja, eles querem que você pegue o CaCO3, quebre ele e produza CaO. É isso que eles estão pedindo para você fazer. E a gente não tem isso em nenhuma reação. Então você vai riscar todas as alternativas que tem o número 1. Tá errado. Perdão. 2. A obtenção da cal extinta ocorre na reação entre cal viva e água. Essa é fácil. É CaO mais H2O. Isso vai dar CaOH2. Certinho? Essa resposta, essa reação você tem, tá ali na última. Então a última tem que ser 2. Terminando com 2 também não tinha outra opção. 3. Cal extinta é usada para caiação para proteger paredes e tal. Reage com CO2. Então ele quer que alguém reaja com CO2. Pode ser aqui ou aqui. Tem reação com CO2 nas duas. Mas ele diz que é o cal extinta, né? E cal extinta é o CaOH2. Assim. Então reage com CO2 e vai formar o calcário. Ah, não, perdão. Não, é isso aí, perdão. Eu que peço desculpas. CO2, a cal extinta reage com CO2. Então, tá aqui, só pode ser essa reação, CaCO3 mais H2O. E essa reação você tem aqui no segundo parênteses. Portanto, 3 e 2 já fica na letra D. Carbonato de cálcio é praticamente solúvel em água, embora se dissolva de forma apreciável em água quando tem CO2. Então ele quer carbonato de cálcio com CO2. A única que nos dá isso é a primeira. Então 4, 3 e 2. Resposta certa, letra D. Questão 87. Os calcários são materiais compostos de carbonato de cálcio que podem atuar como solvente, dióxido de enxofre, importante poluente atmosférico. As reações envolvidas no processo são a ativação do calcário por meio de calcinação. Bom, calcinação é um processo de decomposição por aquecimento, como a gente viu na aula. Então ele quer que você decomponha por aquecimento. E fixação de CO2. Com a formação de um sal de cálcio
Tá? Então formou um sal de cálcio, como ilustrado pelas equações químicas simplificadas. Considerando as reações envolvidas, a fórmula do sal de cálcio é... Bom, pessoal, mais uma vez, basta você seguir os átomos, né? Ó, quantos átomos você tem? Você tem um cálcio, então você risca qualquer alternativa que não tenha um cálcio. Você tem um enxofre só, então você vai riscar alternativas que não tenham um enxofre, porque nada se cria. Ó, já riscamos esta e esta. Agora, quantos oxigênios você tem? Ah, eu tenho um oxigênio mais 2 dá 3. Então você já não tem no mínimo 3, já risca a letra D. Não pode ser a letra D que tem 2. Aí você pode ter letra A ou letra B. Então como é que eu vou saber se é A ou a B? Muito fácil. Aqui você tem meio vezes 2. Meio vezes 2 dá 1. Então você tem mais um oxigênio. Portanto, somando tudo, tu vais ter CaSO4, sulfato de cálcio. Letra B. Prontinho, tá aí. Queridos, espero que eu tenha ajudado na correção. Qualquer dúvida eventual, estou à disposição nos plantões. É só você marcar, você sabe muito bem como funciona. Um grande abraço, até a aula e tchau, tchau.